Agora são 8h28 na Rádio Brasil, 8h28. Olha, a Rádio Brasil FM, a partir desse momento, estará dando início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Lembrando, como nós falamos no decorrer da semana passada, cada candidato ele terá 15 minutos para expor aos eleitores da cidade suas propostas de trabalho. O nosso primeiro entrevistado será o candidato Abel Rebouças, do PDT, que já se encontra aqui em nosso estúdio, e nós vamos dar o bom dia ao candidato Abel Rebouças nesse momento. Bom dia, candidato. Bom dia, Nildo, bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes. Bom, lembrando que o senhor terá um tempo de 15 minutos, como nós falamos, o tempo começa a contar a partir da resposta da primeira pergunta, que nós vamos fazer agora, começando com a Cristiane Santana. Candidato, quais os projetos que o senhor tem no que se refere à infraestrutura da cidade? Bem, Cristiano, para a gente falar de infraestrutura, nós temos que levar em consideração um aspecto importante, que é a nossa cidade. A cidade hoje de Conquista é uma cidade que já não mais é aquela cidade de 10 anos atrás, de 15, 20 anos atrás. É uma cidade que experimenta um crescimento muito grande, uma cidade que vem com a população hoje superior a 300 mil habitantes e, portanto, requer um trabalho diferenciado no que diz respeito à infraestrutura. Nós temos um projeto para a nossa cidade, que é o projeto que nós chamamos de gestão administrativa por resultados. E na gestão administrativa por resultados, nós temos que encarar o município como um todo, em relação à sua infraestrutura. Nós sabemos que temos vários problemas, em função de que o município é bastante grande, e em função disso nós temos que administrar a cidade desenhando a cidade, redesenhando a cidade por territórios, levando em consideração seus distritos, seus bairros, porque cada distrito, cada bairro apresenta uma dificuldade, um problema diferenciado. Por exemplo, nós não podemos considerar o problema que existe hoje, por exemplo, no Henriqueta Pratos ou no Recanto das Águas, que tenha um problema similar no bairro Candeias, ou que tenha um problema similar no distrito de Cercadinho. Então são problemas completamente diferenciados, necessidades completamente diferenciadas no que tange a questão de infraestrutura e, portanto, na gestão que vamos adotar no nosso governo, será uma gestão por resultados, onde a gente vai fazer um planejamento, e planejamento é a palavra-chave para resolver os problemas de infraestrutura, né? Um planejamento, vamos fazer a execução daquelas atividades previstas, uma avaliação e alguma adequação, uma readequação quando necessário. Esse é o modelo administrativo que vamos adotar para todas as ações nossas como prefeito da cidade. É claro, quando a gente fala de infraestrutura, nós temos que levar em consideração a questão, por exemplo, de saneamento básico, que é algo muito importante. Sabemos que tem uma participação importante do governo do estado, da própria Embasa, na parte de esgotamento, mas que temos que trabalhar para que as ações que vão ser desenvolvidas, especialmente na questão que é um reclame geral da população, dos bairros mais periféricos, que é a questão do asfaltamento. O asfaltamento, ele faz parte da estrutura da cidade e que é uma questão, muitas vezes, até de saúde, né? Porque nós temos alguns bairros periféricos e até mesmo alguns distritos importantes do nosso município em que ainda não tem o êxito de ter um asfaltamento para os moradores. Até mesmo alguns bairros onde passam os ônibus e que nesses locais nós não temos ainda o asfaltamento adequado nesses corredores, e isso cria muitos problemas. Da mesma forma que aqueles usuários do transporte coletivo muitas vezes não dispõem de abrigos para a proteção, né? Quando pega, especialmente dias ensolarados ou dias chuvosos, nós temos muita dificuldade em relação a isso. Mas é claro que infraestrutura não diz respeito apenas à nossa cidade. Temos que pensar também, e vamos pensar, o nosso projeto contempla essa parte, que é a infraestrutura na zona rural, a manutenção das estradas, a conservação das estradas que trazem e levam a população da zona urbana e da zona rural, que participam constantemente das atividades comerciais, de serviços da nossa cidade. Então tem que ter uma atenção especial. Da mesma forma que nós temos que resolver, e digo para vocês também que nós temos no nosso projeto previsto a construção de barragens, a construção de represas, de poços artesianos na zona rural, porque um ano seco como esse, nós sabemos como sofre a população da cidade e também da zona rural. Nós temos alguns distritos que a água não chega, às vezes demora uma semana, 15 dias para chegar a água, e isso acontece porque não houve uma política no passado prevendo essa situação. Por isso que o planejamento para a infraestrutura é fundamental para que a gente possa fazer a previsão. Quer dizer, quem não sabia, por exemplo,
que Conquista teria uma população de 300 mil habitantes, não é, há 10, 20 anos atrás. Quem não sabe hoje que teremos uma população de 600 mil habitantes daqui a aproximadamente 10 anos. Então, tudo isso vai gerar uma infraestrutura diferenciada do que nós temos hoje. Então, no nosso projeto, contempla exatamente essa infraestrutura, pensando não somente no hoje, mas pensando também no amanhã e daqui a médio e longo prazo. São ações que, às vezes, o resultado vem daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, 50 anos, porque isso é importante pensando nas gerações futuras. Então, o nosso projeto, quero dizer aqui, que nós vamos fazer todo um trabalho, um redimensionamento do plano diretor urbano, o uso adequado do solo urbano e rural, para que a gente possa ter uma infraestrutura na nossa cidade compatível com o seu crescimento. Porque a cidade hoje cresce, mas ela não desenvolve, porque a infraestrutura não é compatível com o seu crescimento. Então, o nosso projeto contempla, sim, a parte de desenvolvimento da nossa cidade ao longo dos próximos anos. Candidato, caso seja eleito, como pretende o senhor trabalhar para a geração de trabalho, emprego e renda? Esse é um ponto-chave quando a gente fala, Nildo, em relação à geração de emprego e renda. Porque, veja bem, a cidade nossa, como ela vem experimentando um crescimento muito forte e não para de crescer, e com esse crescimento populacional e também do ponto de vista da nossa topografia, quer dizer, um crescimento de ocupação do solo muito grande, com o aumento da população, isso vai gerar realmente a necessidade de você mexer na economia. E quando a gente fala de economia, nós temos que estar fazendo com que aqueles empresários que já estão em Conquista hoje, na área de serviço, na área de comércio, na área de indústria, nós temos que criar as condições, ouvindo esses empresários, para as expansões dos seus negócios. E claro que também criando condições para estimular a chegada de outras empresas, de outras indústrias. Conquista uma cidade que tem pouca indústria. Nós temos que trabalhar muito nessa direção de estimular a vinda de indústrias, e aí o papel do prefeito é fundamental nessa captação de novas indústrias, novas oportunidades de novas empresas, certamente vão gerar a parte de geração de emprego e renda para a nossa população, que é crescente e não vai parar de crescer tão cedo, em função de que Conquista é uma cidade polo, é uma capital regional. E claro que essas demandas serão frequentes. Nesse sentido, então, nós vamos inclusive trabalhar para a revitalização do centro comercial da nossa cidade, ouvindo aqueles que vivem o dia a dia desse espaço, que são os empresários, os comerciantes, né, e a própria população, a comunidade organizada. Vamos sentar com esse pessoal, ouvir e ver realmente aquilo que nós podemos ter de interferência nessa gestão, para revitalizar o nosso comércio, nossa indústria, nosso setor de serviços, para que a gente possa gerar mais e mais emprego e renda para a nossa população. Eu penso também na questão de estarmos trabalhando no sentido de criar melhores condições para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária na zona rural, que a gente sabe que de alguma forma é um pouco esquecido. E temos um potencial muito grande agrícola e deve ser estimulado. Queremos revitalizar, queremos reativar a Secretaria da Agricultura, no sentido também de gerar emprego e renda para a nossa população da zona rural. Por exemplo, nós temos um clima muito favorável, tanto no semiárido do município de Conquista, quanto aqui na região do Planalto, clima muito favorável para muitas práticas da criação animal e também da produção agrícola, em que, se a gente criar as condições adequadas, como áreas irrigadas, represas, criarmos também aí a questão de açudes, que não sirva apenas para o uso humano, mas também o uso animal, vamos também criar condições para irrigação e dessa maneira estimular a nossa agricultura, gerando evidentemente mais emprego e renda, e também de alguma forma contribuindo para evitar o êxodo rural, que é tão forte na busca de oportunidade na nossa cidade. Candidato, a respeito de saúde pública, quais os seus projetos para esta área? Olha, saúde pública envolve uma série de setores da nossa comunidade. Eu diria que a saúde pública em Conquista, todos sabemos a dificuldade que nós enfrentamos, todo mundo sabe quando precisa de chegar no hospital de base, sabe a dificuldade que é conseguir uma vaga. Nós temos várias pessoas internadas em locais inadequados por falta exatamente de estrutura nesses hospitais. Sabemos que o hospital de base não é um hospital, é público, mas não é municipal, mas que tem uma influência direta, né, dos políticos que representam a nossa cidade, a começar pelo prefeito, a começar pelos deputados eleitos. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a saúde, ela tem que ser realmente encarada com muita responsabilidade, com muito cuidado neste momento. Por quê? Porque existe um clamor, e não é só em Conquista, em nível de Brasil, inclusive, mas em Conquista a situação é muito delicada, porque nós atendemos a um número expressivo de cidades do município, da região, mais de 80,
municípios, inclusive do Norte de Minas, são atendidos em Vitória da Conquista. Então, em função disso, em função dessa demanda grande, nós temos um hospital de base, temos hospitais municipais que, infelizmente, não acompanharam o mesmo crescimento da cidade. Ou seja, esses hospitais é para uma população de 200, 250 mil habitantes. No momento em que você passa a ter uma população de 300, 320 mil habitantes, caminhando para 300, 400, 500 mil habitantes, esses instrumentos de saúde são completamente fora da nossa realidade. Então, nós vamos trabalhar no sentido de reativar e fazer funcionar adequadamente os postos de saúde, que são extremamente importantes nos bairros e distritos, muito importantes os postos de saúde, mas infelizmente eles não funcionam adequadamente. Para isso, nós vamos estar criando a Secretaria de Saúde, não criando, mas ela já existe, mas fazendo com que a Secretaria de Saúde tenha uma secretária completamente da área de saúde, que tenha um verdadeiro compromisso com a saúde, que conheça muito desse assunto, para que a gente possa ter uma gestão de excelência na questão de fazer funcionar bem os hospitais municipais e também os postos de saúde, como também a implantação da unidade de pronto atendimento, né, que ainda não é uma realidade, existe, mas o funcionamento deixa muito a desejar, e que, portanto, nós vamos trabalhar na nossa gestão como prefeito, fazendo com que haja um trabalho efetivo dos postos de saúde, com o objetivo de diminuir a pressão que existe nos hospitais municipais, especialmente o hospital de base e também os hospitais municipais que nós temos. Em relação a um ponto que foi muito debatido o ano passado, este ano ainda, em relação ao Hospital Exaú Matos, sobre a questão da sua privatização ou transformação numa fundação, né? No nosso governo nós entendemos que a questão de saúde é algo muito importante. Alguns pontos são obrigações legítimas e obrigatórias, né, do poder público, da prefeitura. Então, na nossa gestão, o Hospital Exaú Matos, ele vai ser mantido realmente como hospital municipal, porque entendemos que essa é a obrigação da prefeitura. Então, nesse sentido, quero deixar aqui muito claro para a nossa população que nós vamos manter o Hospital Exaú Matos como hospital municipal, não vamos permitir a sua privatização, porque entendemos que esse não é um caminho para a saúde. Podemos privatizar outros assuntos que não são prioritários, que não são prioridades para o desenvolvimento do ser humano, mas saúde e educação são prioridades no nosso governo, nossa gestão. Então, nesse sentido, vamos também estar concorrendo para a melhoria da saúde. A questão da assistência social, que tem muito a ver com a questão de saúde. Nós temos muitos jovens, crianças, jovens e adultos em zona de risco, né, em função de que não tem uma assistência social adequada. Mas tem social, qual é o vínculo com a saúde? Tem tudo a ver com a saúde. Nós sabemos que nós temos hoje os CRAS, né, o CREAS, que são centros de referência que têm uma importância muito grande para as pessoas que têm necessidade, né, que estão em zona de risco, estão em zonas de risco mesmo, podemos dizer assim, e também aqueles que já estão, na verdade, com necessidade de algum atendimento especializado, como é o caso do atendimento dentro do CREAS. Nós precisamos de ampliar o número de CRAS que nós temos, centros de referências de assistência social, porque isso aí, de alguma maneira, vai acabar reduzindo o problema, a pressão que existe dentro da saúde. Porque muitas pessoas hoje que têm envolvimento, vamos dizer, com as drogas, os jovens estão envolvidos com as drogas de alguma maneira. E aproveito até para dizer que muitas vezes a gente critica muito, porque o jovem que está envolvido com a droga, a gente vai no presídio, a gente vê realmente uma jovem, uma garota de 18, 24, 25 anos de idade, na sua grande maioria, 80%, e a grande maioria estão ali por causa de droga. A culpa é dela, a culpa é do jovem que está preso por algum motivo. Eu digo para vocês que não, a culpa é nossa, a culpa é do poder público, a culpa é nossa como político, que não demos oportunidades para aquelas pessoas e acabam entrando no mundo da droga. E isso afeta a saúde diretamente. E isso cria dificuldade para os usuários, que constantemente temos que criar instrumentos para recuperar as pessoas que estão nesse mundo. E é recuperação de saúde. E temos que considerar que esse trabalho interligado, né, da questão de assistência social com a saúde, com a educação, fazem parte do nosso projeto. Por isso que estamos propondo e vamos criar o Conselho Gestor Intersetorial, para que a gente possa fazer com que aconteça de fato um trabalho conjunto da assistência social, da assistência de saúde, a parte educacional, e esse trabalho em conjunto nós vamos criar melhores condições para que os nossos jovens, para que as pessoas adultas tenham de fato oportunidade de ter uma vida mais digna, de buscar felicidade, onde a saúde era uma peça fundamental. Ninguém é feliz sem saúde. Ninguém é feliz quando você não tem uma assistência social adequada. Então, nesse sentido, eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes
que no governo do professor Abel, como prefeito da cidade, nós vamos contemplar uma atenção especial à saúde, contemplar uma atenção especial à assistência social, à educação, que é o nosso projeto forte, nosso projeto de base, e que essas peças interligadas, associado evidentemente à questão de geração de emprego e renda, que foi ponto também discutido aqui, e mais a infraestrutura da nossa cidade, eu tenho certeza que nós vamos construir uma cidade melhor, vamos construir uma cidade mais digna de se viver. Nós vamos ter uma cidade onde as pessoas podem dizer que nós estamos aqui vivendo em Vitória da Conquista, no município de Conquista, mas estamos sendo felizes em ser residentes aqui. Então, nesse sentido, eu queria aqui aproveitar para pedir a cada ouvinte que nos ouve hoje, que queremos o seu voto de confiança, queremos chegar à Prefeitura de Conquista e, com o seu voto, transformar a nossa cidade. Essa é o nosso desejo, e tenha certeza que não é promessa. Temos aqui compromisso de, junto com a população, apoiar a nossa grande caminhada rumo a uma cidade mais feliz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao candidato do PDT, o professor Abel Rebouças, que foi o nosso primeiro entrevistado de hoje, nessa série de entrevistas que a Rádio Brasil FM está fazendo, e amanhã nós estaremos dando prosseguimento a essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Amanhã estaremos recebendo aqui o candidato do PPS, o candidato Elkson Soares.